Dom Henrique, eu tenho uma dúvida. Eu vejo o pessoal de algumas comunidades, novas comunidades, carismáticos, dizer que precisamos ser batizados no Espírito Santo para ter uma nova vida. Já fui em grupos de oração, se fala de rezar em língua, ser abençoado no Espírito, receber os dons do Espírito Santo. Mas pelo batismo, a gente não já recebe isso? O que pensar? O problema aqui é a palavra batismo mal empregada. Batismo que é necessário para todo discípulo de Cristo é só um, o sacramento do batismo. Como diz a carta aos Efésios, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. O batismo no Senhor Jesus. O batismo no Senhor Jesus é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus é ungido no Espírito, é o Cristo, enviado pelo Pai e que nos leva ao Pai no Espírito. Então, se alguém disser, eu te batizo em nome de Jesus, é inválido esse batismo. Porque esse batismo não é o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o sacramento do batismo. E este sacramento dá o Espírito Santo. Aquela água do seu batismo, ela, como fio, passa a eletricidade, a água passa o Espírito Santo. Jesus vai dizer, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7. Do meu seio correrão rios de água viva. E João comenta, ele estava falando do Espírito Santo, que receberia os que crescem nele. Porque ainda não havia Espírito, quer dizer, ainda não havia efusão do Espírito, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Então só existe um batismo, que não pode ser repetido, nunca. É o sacramento do batismo. Não há outro. Creio em um só batismo para a remissão dos pecados. Essa é a nossa fé. Quem sai disso, saiu da verdadeira fé, da fé apostólica. Está no credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só batismo para a remissão dos pecados. Porque é o Espírito Santo quem dá a remissão dos pecados. Agora, veja, existem experiências místicas no ambiente pentecostal. Experiências místicas, que são chamadas batismo no Espírito. Quer dizer, mergulho no Espírito. Podia ter outro nome. No ambiente monástico antigo se chama oração de fogo. Tá certo? E pode se chamar de outras experiências, dom das lágrimas. Tem outras experiências. Os pneumatóforos, que eram os homens, aquelas pessoas que faziam essa experiência do Espírito, era chamada de pneumatóforos, um palavrão, né? Quer dizer, portador do Espírito, em grego. Então, se você entende batismo no Espírito como experiência do Espírito, tudo bem. Mas atenção, essa experiência do Espírito não é obrigatória para nenhum cristão. Deus dá a quem quer, como quer, quando quer, e para a edificação do corpo de Cristo. A pessoa pode não ter isso e ter uma vida santa. Tá certo? Então é bobagem, erro e ignorância, e aparta-se da reta fé católica, é uma novidade quem vem com essa história, como se fosse obrigatório. Você não pode obrigar a Deus a lhe dar um dom. Isso é um dom gratuito. E tem mais, viu? Só serve se for para edificar o corpo de Cristo. Se servir para vaidade, para engodo, tá certo? Para dominar os outros, para querer passar por santo, já não serve mais para nada. Porque aí vale o que São Paulo diz na 1 Coríntios 13. Né? Então, a caridade é o maior dos dons. E São Paulo ainda diz, em várias de suas cartas, aquilo que é para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, então, é realmente do Espírito de Cristo. Porque o Espírito de Cristo glorifica a Cristo no seu corpo, que é a igreja. O que for para dividir e não servir para edificar, não serve. Então, sacramento do batismo, obrigatório para todos. E nos dá o Espírito Santo. Experiências pneumáticas, falar em língua, curar, interceder, uma fé que remove montanhas, tudo isso, né, são experiências facultativas, experiências que o Senhor pode dar ou não, dar a quem quer, como quer. Está certo? Então, espero que tenha ficado claro.